Salas que levam a lugar nenhum, um distrito, uma região, uma localidade praticamente inexistente, um coletivo em colapso pelo trabalho incansável. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de Backrooms, o novo filme de Kenny Parsons, enfim, o novo filme de A24. Backrooms, um não lugar, conta a história de Clark, simplesmente um jovem arquiteto que está nas suas casas dos 30 ou 40 anos. Ele vive uma vida boa, mas claramente reprimida. Ele tem filhos, ou pelo menos aparentemente ele gostaria de ter. A gente não entende muito bem qual é a relação dele com sua esposa, a gente só sabe que eles são separados, que na perspectiva dele ela quebrou a vida do próprio por ela estudar demais numa faculdade que ela faz, enfim. Ele é um arquiteto que está constantemente trabalhando em uma loja de penhores, não uma loja de penhores, uma loja de venda de imóveis mesmo. Enfim, ele não está nas suas melhores condições, segundo o mesmo, não segundo o que todas as pessoas o dizem. E ele tem se consultado com uma psicóloga chamada Mary. Entretanto, tudo muda quando Clark percebe que nessa loja de imóveis a qual ele possuía dono, tem simplesmente uma parede muito inquietante que aparentemente abre lugar para novos lugares. O que seria essa parede? O que seriam esses novos lugares? É isso que veremos em Backrooms. Bom, logo de cara eu posso dizer aqui que eu não sou um fã de Backrooms. É um fenômeno na internet, né? Muitas pessoas amam Backrooms, amam esse conceito, colaboraram muito, afinal é um ARG, né? É um filme colaborativo, o curta no caso, né? O filme que veio antes desse longa-metragem. Enfim, Backrooms é um fenômeno na internet, um fenômeno o qual eu não gosto, não aprecio muito. Eu acho que é criada uma certa confusão, tudo é muito nessa vertente violenta, sanguinolenta, perturbadora e acaba por ser uma fantasia de adolescente, né? Então eu não gosto tanto assim desse conceito de Backrooms quando aplicado a meios mais interativos, meios da internet em si. Entretanto, eu já posso dizer aqui que Backrooms, o longa, o filme, novo filme de Kenny Parsons, é um estupendo em todos os limites. Eu gostei muito de Backrooms e aqui eu vou me aprofundar mais ou menos no que eu achei, quais foram minhas opiniões, minhas críticas e o que eu pude observar desse novo longa aí, desse jovem diretor. Para começar, eu já posso dizer que ele começou muito bem como diretor de cinema, né? No caso de cinema longa-metragem, né? Afinal, ele já era diretor, mas não de longas. Kenny Parsons tem um trabalho assim muito bem executado ao posicionar sua câmera em contracorrente à mise-en-scène. E o que isso quer dizer? Bom, Kenny Parsons sobreposiciona sua câmera nos lugares menos edificantes possíveis para filmar seus ambientes, seus cenários e seus personagens, seus protagonistas. Isso porque Backrooms não apresenta outros personagens a não ser os protagonistas em si. Ou seja, é criado um clima claustrofóbico logo de cara nesses meios narrativos, mas também um clima claustrofóbico justamente por essa câmera que vem nos lugares mais incômodos possíveis e que menos fazem sentido de uma ótica cinematográfica. É muito comum, logo de cara, você se espantar conforme o found footage dos primeiros minutos é introduzido com o quão aquilo natural parece, natural, nostálgico, mas inquietante e que de fato incomoda você como espectador. Tem algo errado naquela câmera na mão de certo personagem que está por ali, mas você não sabe ao certo dizer o que. São ambientes muito vazios e não somente isso, a maneira como essa própria sequência found footage que inicia o longa é filmada, dá um senso ao espectador de que tudo aquilo é muito corriqueiro, natural e que não tem certa ameaça ali a não ser o próprio vazio. O vazio da mise-en-scène, o vazio dos cenários, o que isso traz ao próprio público em si. São ângulos de câmera focados no meio da cena, nas paredes, algo que mostra muito mais o que aquele ambiente comunica com personagens geralmente íntimos, corpóreos, que não sabem muito bem se comunicar entre uma sociedade, né? Esses são os protagonistas de Kenny Parsons aqui. Enfim, temos aqui esses personagens que não sabem se comunicar bem com esses cenários que quase amedrontam a câmera, colocam ela em disposições mínimas. Aqui o que menos observamos são os personagens, o que mais observamos são esses cenários, esses longos corredores cheios de vazio e a própria vida
vida desses protagonistas, que é vazia de certa forma, nesse capitalismo tardio. Temos essa psicóloga, a Mary, que consulta o Clark, né? Tem essas consultas com o Clark. Ela não está muito bem de vida e o Clark muito menos, né? Ele é para ser um renomado arquiteto e ele está vendendo móveis. Apesar dele ser o dono dessa venda de móveis, apesar dele ter tido uma esposa, ele não se via contente, ele se via perdido em meio aos seus próprios caminhos internos, assim como ele se vê perdido nas próprias backrooms. Então acaba sendo um filme que comenta muito mais sobre a condição psicológica de uma sociedade perdida, algo meio nostálgico por si, nostálgico assim como os cenários são nostálgicos, né? Esses corredores que lembram os anos 90, os anos 2000 e seus inícios, enfim, acaba sendo essa nostalgia de um passado incerto e também dessas condições econômicas sempre suspensas. Aqui acompanhamos personagens perdidos com suas economias, com suas vidas, com o que eles querem ser. É algo muito milênio, sabe? O bug do milênio, aquela virada de chave dos anos 90 para os anos 2000, aquela perdição e até aquele senso infantil que as pessoas tinham, tudo isso sendo perdido. Enfim, é isso que Backrooms tenta contrapor e jogar ao público conforme essa narrativa vai avançando, essa narrativa dessas pessoas que se perdem nesses caminhos vazios, esses caminhos vazios que relembram algo do passado, mas que esse algo do passado nunca é vivaz, nunca apresenta uma vida por si só, apenas oculta na memória desses personagens quebrados. A atuação de Chiwetel Ejiofor como Clark denota muito isso. Ele é um personagem perdido, ele tá nessas lembranças e ele se vê fascinado pelas mesmas, ele se vê fascinado por essa sala de lembranças, essas salas que ele vai conhecendo ao redor do seu caminho, né? Nessa loja de conveniência a qual ele não gosta, mas que ele fica encantado por esse lugar o qual ele não conhece. Então é um personagem perdido em memórias, é um personagem perdido em devaneios que prefere, ao invés de viver o real, se habitar nesse imaginário coletivo que são essas backrooms. Ou seja, todos aqueles arquétipos mais adolescentes, como eu já havia dito, né, que foram sobrepostos sobre essa obra, né, o que são as backrooms, esses ARGs online, né, toda essa brincadeira online que tem com as backrooms, aqui não está presente no longa, e talvez por isso que tenha me chamado tanto a atenção. O que está presente em backrooms é o vazio, e como esse vazio perturba ao ter esse sentimento nostálgico, a ter esse sentimento infantil. É um filme muito particular, porque quer retratar justamente essas perdições, esses anos perdidos dos anos 90, anos 2000, e como isso traz um senso nostálgico, mas falso. Essa falsidade sempre é apresentada através desse capitalismo que sobrepuja esses protagonistas que não se veem felizes com seus próprios planos porque tem que pagar suas contas e tem que entrar nessa sociedade depreciativa e de depressão, tristeza constante. Enfim, Backrooms assusta muito mais com o que não mostra do que com o que se mostra, os seus monstros, que são poucos aqui os que aparecem. A atuação de Renata Renzver também dimensiona isso muito bem. É uma personagem que ela é psicóloga, ou seja, ela está no controle, mas será que ela está no controle mesmo ao adentrar essas backrooms? Porque ela adentra e vai procurar o seu paciente, o Clark. Será que ela fica também nessas mesmas posições, frustrada como ela se mostra ao decorrer dessa história? Enfim, Backrooms é esse filme que dialoga com um cenário muito específico, com uma realidade muito específica. Os anos 2000, aquele senso nostálgico e a perdição da inocência, como a infância deixou de ser uma infância, talvez até mesmo por intermédio do digital, talvez até mesmo por essas condições complicadas, como a vida moderna sempre satiriza, de certa forma, do próprio público, daquele próprio que assiste o filme. Enfim, eu gostei bastante de Backrooms, eu acho que é um filme que comenta muito bem sobre o terror, e além de comentar sobre o terror, comenta sobre o mundo atual, como ele tá seguindo por esses caminhos vazios, né? Essas backrooms acabam sendo talvez até mesmo essa porta para discutir a própria internet em si, discutir a qualidade, discutir o vazio que se tem ao observar uma sociedade que não existe mais. No caso, essa sociedade de memórias falsas, de sensos nostálgicos falsos.
Ao final, Backrooms, através da sua fotografia claustrofóbica, mas também muito perturbadora por se focar não nos personagens, nos cenários, e também por esses protagonistas que sempre se mostram nesse devaneio constante, até mesmo os trejeitos desses atores como Renata Resvê e o ator de Clark, né, o Tio, o nome dele é complicado, mas Tio Wita, alguma coisa assim, enfim, os trejeitos que adentram essas mentes, né? Eles sempre muito focados em algum objetivo, focados em se curar de certa coisa essa que se mostra como uma depressão infindável, ou seja, seus olhares sempre são apontados para o horizonte, sem muito pensar, são personagens quase robóticos que atuam através de diversas máscaras e facetas, enfim, tudo aqui que Backrooms quer discutir é justamente essa conjunção de fatores e como esses fatores segmentam uma sociedade moderna e, de certo modo, doente também. Então eu vou colocar aqui para Backrooms uma nota 9.5 de 10. Olha, eu achei o filme excelente, eu acho que talvez seja o meu filme de terror favorito do ano até o momento, e talvez, muito provavelmente, eu diria, com certa certeza até mesmo, talvez seja o meu filme até o momento favorito do ano também. É um longa que discute o terror, que nunca se amedronta de assustar, mas que também se restringe para falar, às vezes, sobre a sociedade, sobre o modelo contemporâneo. Essa restrição não se dá por falta de terror, mas sim como cenários amedrontam o espectador. É um terror subconsciente, como você é amedrontado por essa nostalgia do passado, acaba sendo um diálogo eloquente com o espectador, que acaba sempre tendo esse senso nostálgico, mas um senso nostálgico meio errático, meio errôneo, né? Sempre formado de memórias falsas. Enfim, Backrooms é muito interessante ao abordar justamente isso, essas intrigas do próprio passado em si. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Não assistiu? Gosta de Backrooms original? Como eu não gosto? Gosta? Enfim, eu sou o cara da cultura. Curta, comente, compartilhe e tchau!